galera, voltamos e Tribunal do Júri agora. Vamos trabalhar aqui essas informações do nosso inciso 38. Um assunto importante, um assunto simples, um assunto que no âmbito do direito constitucional a gente precisa levar em consideração apenas alguns detalhes que nos são apresentados aqui no inciso. Vamos nessa? Ele diz o seguinte, ó, é reconhecida a instituição do júri como a organização que lidera a lei, assegurados plenitude de defesa, o sigilo das votações, soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então a primeira coisa que a gente grifa aqui é a ideia de serem apenas os crimes dolosos contra a vida. Cuidado que você tem que ter na resolução de uma questão ou outra. Muitas questões costumam trazer crimes contra a vida. E se porventura nós encontrarmos numa questão apenas a informação dos crimes contra a vida, nós já temos aí uma falha, porque nós estaríamos abarcando também os chamados crimes culposos, o que não estará no âmbito de competência julgamento do Tribunal do Júri. Tá? O Tribunal do Júri, na realidade, é um julgamento diferenciado. Ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida. E um detalhe importante é lembrar que a nossa linha B diz pra gente acerca da... Desculpa, B não, C. Deixa eu marcar C aqui. Sobre a soberania dos vereditos. Na realidade, a condenação de um indivíduo que venha a cometer um crime doloso contra a vida não parte do magistrado. Você vai ter, sim, naquela audiência, um magistrado, um juiz de direito, presidindo as sessões de audiência. Todavia, o julgamento, a condenação ou a eventual absolvição não parte dele, a partir do corpo de jurados. O corpo de jurados, aqueles 7 indivíduos escolhidos para ali estarem, serão selecionados dentre 25 convocados e o destino daquele pretenso autor do crime doloso contra a vida estará nas mãos desses indivíduos. A legislação processo penal, ela traz para a gente que esses 7 jurados, eles precisam ser pessoas leigas, né, não conhecedores do direito, justamente para uma análise feita como se fosse uma síntese da sociedade. E eles estarão reunidos, deliberando no intuito de garantir a absolvição ou de determinar a condenação desse indivíduo. O mais interessante é que quando a gente fala de Tribunal do Júri, nós lembramos logo de alguns filmes, né, que a gente costuma ver na televisão. E nesses filmes você percebe que depois de toda aquele cenário teatral, né, do advogado prestando a defesa do réu, o Ministério Público, o promotor de justiça buscando acusá-lo, condená-lo, os jurados eles se juntam numa sala, discutem sobre a eventual condenação ou absolvição e chegam a um resultado. No Brasil isso não acontece. É importante lembrarmos que eles decidem, mas votam de maneira sigilosa. O sigilo das votações. Não há contato entre os jurados quando o término das audiências. Legal? Então eles votam em salas secretas e aí vamos fazer o somatório desses votos justamente para termos ali a condenação ou a absolvição. Então, de novo, nós temos a soberania dos vereditos, a condenação parte do corpo de jurados, o magistrado nesse momento ele apenas trará o resultado da votação e presidirá as sessões de audiência, sigilo das votações, e a gente também tem esse plenitude de defesa. Para muitos autores, a plenitude de defesa é valor simétrico à ampla defesa. E quando nós tratamos da ampla defesa, o princípio da ampla defesa, nós estamos verificando a possibilidade que o réu tem de se defender usando todos os recursos e instrumentos apresentados na legislação processual. A possibilidade de eventual recurso, a possibilidade de juntar provas, de arrolar provas, né, para a garantia da defesa. Mas para alguns outros autores, para parte da doutrina, a plenitude de defesa se mostra um pouco mais que a ampla defesa. Além da possibilidade do réu se defender utilizando todos os meios, instrumentos, recursos admitidos na legislação processual, nós também teremos a possibilidade dessa defesa ser fundamentada em valorações sociais, culturais, econômicas, religiosas, até porque a fala do advogado, assim como do Ministério Público, estará para indivíduos leigos, não
instrumentadores do direito, não indivíduos que efetivamente conhecem absolutamente da legislação, o ordenamento jurídico. Então, outros meios para articular a defesa seria possível quando da análise da plenitude da defesa, o seu significado nesse ambiente, tá? Mas acho muito difícil numa questão de direito constitucional, pelo menos nunca vi, né, um examinador apontar efetivamente essas distinções. Mas é importante lembrar que a plenitude de defesa está para o réu, a possibilidade que ele vai ter de se defender usando os meios, os recursos, os instrumentos e a legislação processual o garante usar. E aqui nós temos o nosso tribunal do júri. Simples demais essas anotações importantes. Mas eu vou aproveitar o momento e já vou te conduzir para o nosso inciso, cadê ele? Inciso 55. Olha o que o inciso 55 nos mostra. O 55, já que falamos da plenitude de defesa, e quando tratando da plenitude de defesa, nós também falamos da ampla defesa, o nosso inciso 55 ele diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Aqui a gente percebe que o Constituinte garantiu o contraditório e a ampla defesa não apenas em processos judiciais, mas também em processos administrativos. Contraditório, a possibilidade que as partes do processo terão de rebater tudo aquilo que for juntado nos autos do processo. Se eu sou o autor de uma ação e levo elementos probatórios para o processo, o juiz precisa garantir o contraditório. O juiz precisa garantir com que a parte ré tenha a oportunidade de também falar acerca daquelas informações que chegaram aos autos. Assim como quando o réu apresenta determinada informação nova nos autos do processo, peticiona e leva novas informações, eu, como autor, terei a oportunidade de usar do contraditório. O contraditório nada mais é do que a possibilidade igualitária de se levar ao conhecimento do judiciário informações, tá? Tanto para o réu quanto para o autor. E a ampla defesa a gente acabou de verificar agora há pouco, quando trabalhando no tribunal do júri. Tá? Importante lembrar que não apenas em processo judicial, mas também em processos administrativos. Cuidado que você tem que ter quando você está estudando processo penal, o teu professor diz que o inquérito policial é um procedimento administrativo, mas que não garante o contraditório. Ele está correto, né? Obviamente correto, porque como o inquérito policial, a investigação criminal tem valor inquisitivo, o contraditório não é garantido. Só que eu preciso lembrar que na esfera administrativa nós não temos apenas o inquérito policial. Então, de maneira lato sensu, de maneira mais ampla, a ideia é a ampla defesa e o contraditório são sim assegurados em processos administrativos, as suas ressalvas. Tudo bem? Tranquilidade? Beleza! Então vamos voltar lá para o nosso inciso. O 39 e o inciso 40 nós já tivemos a oportunidade de discutir. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia condenação legal, é o princípio da reserva legal e já tratamos, e a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Aqui nós estamos tratando do princípio da irretroatividade da lei penal. Inciso 40, o inciso 40 continua, e ele traz para a gente o seguinte: a lei penal ou a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Aqui nós temos uma ordem do Constituinte. E o Constituinte determina que a lei ela puna de maneira efetiva todo e qualquer indivíduo que atente contra os direitos e liberdades fundamentais. E aqui a gente começa a estudar o que chamamos de mandados de criminalização. Mandados de criminalização. Quando tratando dos mandados de criminalização, aqui nós estamos discutindo genuinamente, né, ou trazendo, extraindo genuinamente determinadas imposições do nosso Constituinte a
prática de determinadas condutas criminais ou condutas criminosas. Por exemplo, o nosso inciso 42, ele fala que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Determina que para o racismo a gente tem a inafiançabilidade e a imprescritibilidade. Crime impassível do pagamento de fiança, assim como também não prescreve. Que não se esquece, independentemente do tempo esse racismo tenha sido praticado, sempre será a oportunidade, sempre será oportuno julgar o indivíduo. Avançando um pouco mais, o nosso 43 diz que a lei considerará crimes inafiançáveis, de novo, mas agora insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Nós temos um acervo de crimes, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então aqui a gente está percebendo mais de um crime e mais uma vez a fala da inafiançabilidade, mas aqui nós não temos a imprescritibilidade, e sim crimes insuscetíveis de graça e de anistia. Insuscetíveis de perdão, impassíveis de perdão. Lembre-se, a graça é um perdão de crime comum, já a anistia é um perdão de crime político. Eu vou fazer essas anotações para vocês daqui a pouquinho. Agora mais, o nosso 44 traz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nesse momento, a gente verifica mais um crime trazendo a inafiançabilidade, voltando a tê-lo como imprescritível. Vamos fazer um esquema para guardar? Você tem 3 incisos aqui tratando dos mandados de criminalização. Inciso de número 42, inciso de número 43 e o inciso de número 44. Estamos verificando racismo, estamos verificando o que eu costumo chamar de TTTH, pode ser que você já tenha ouvido outro macete, o 3TH, mas é importante lembrarmos que estamos versando sobre tráfico, tortura, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, encerrando com uma ação de grupos armados, sejam civis, sejam militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Um detalhe você já leva para sua prova. Todos esses crimes foram apresentados como inafiançáveis. Então, em relação à inafiançabilidade, eu não vou me preocupar. O racismo, inafiançável. O terrorismo, tortura, tráfico, os crimes hediondos, inafiançáveis. E a ação de grupos armados, também a inafiançabilidade. Não me preocupo com a inafiançabilidade desses crimes. Todos eles são inafiançáveis. O detalhe é que nem todos eles serão imprescritíveis ou insuscetíveis de graça e anistia. Imprescritibilidade nós teremos para o racismo e para a ação de grupos armados. Esses foram apresentados como imprescritíveis. E o que restou, TTTH, temos como insuscetíveis de graça e anistia. Em regra geral, as questões de prova, elas costumam misturar isso tudo, gerando aquele embaralhar na nossa cabeça, né? Então você vai ter que encontrar uma maneira de resolver. Provavelmente você que está me assistindo tem um animal de estimação, um cachorro, um gato, e certamente você não pode esquecer de dar algumas coisas para o seu bichinho, né? Por exemplo, eu tenho uma cachorrinha e ela adora a ração dela, né? Eu não posso deixar de dar a ração, porque a ração não se esquece. A ração eu não posso esquecer. Então eu tenho nesse momento a ração como algo imprescritível. A ração como algo imprescritível. A ração é imprescritível. E se estou falando de ração imprescritível, eu vou lembrar do racismo e vou lembrar da ação de grupos armados. Basta você lembrar dessa frase. A ração é imprescritível. Somente o racismo e a ação. Se não for o racismo, se não for a ação, se não estiver na ração, racismo, ação, eu não posso ter como imprescritível. E aí vai ser o que sobra. Insuscetível de graça e de anistia. Juntos? Tranquilo? Então acredito que aqui está bem tranquilo, bem fácil.
matamos o nosso bate-papo. Fechou? Tranquilidade? Então, galera, um último cuidado que você tem que ter. Aqui eu falei que são insuscetíveis de graça, insuscetíveis de anistia. Ambos dizem respeito ao perdão, né? A graça, um perdão de crime comum, como disse, a anistia, um perdão de crime político. Tá? E quando tratando desse perdão-graça, esse perdão-anistia, cuidado, a graça ela é fruto de atuação do Poder Executivo. É o presidente da República que concede a graça. E nesse ambiente, nós podemos inclusive inserir junto à graça a anistia, o indulto. Indulto. Tá? Posso confundir. O indulto. A graça é um perdão de crime comum, mas um perdão individual. Quando o presidente determina a graça, ele na realidade está perdoando um indivíduo. Já o indulto é um perdão coletivo. Um grupo maior, um grupo de pessoas acaba recebendo esse perdão, esse indulto, mas é o presidente que determina. Já a anistia, perdão de crime político, nós já temos fruto de trabalho, atribuição do poder legislativo. Compete ao Congresso Nacional a determinação da anistia. Nós vimos, com o nascer da Constituição de 1988, vários indivíduos que, à época do regime ditatorial que vivemos, que cometeram crimes e foram considerados crimes políticos, sendo agraciados, sendo anistiados. Eles receberam a anistia justamente em decorrência de crimes políticos praticados. Tá? Anistia, perdão de crime político, a graça, perdão de crime comum. E assim a gente consegue matar esses chamados mandados de criminalização. Lembre sempre da tabela, né? E a ração é imprescritível. Vamos avançar, inciso de número 45. O inciso de número 45, ele já vai tratar de um princípio muito interessante, que é o princípio da intransmissibilidade da pena, ou também chamado de princípio da intranscendência da pena. Vamos anotar isso aqui. 45, princípio da intranscendência da pena, também chamado de princípio da intransmissibilidade da pena. E aqui a ideia do nome dado ao princípio está logo no início, né? E nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena passa da pessoa do condenado, tá? Então perceba, se aquele determinado indivíduo cometeu um crime e não cumpriu sua pena, pois veio a falecer, essa pena morreu com ele. Essa pena não pode ser transferida aos seus herdeiros. Mas olha a leitura de todo o dispositivo. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então a gente percebe que algumas coisas podem sim, né, ser transferidas aos sucessores, estendidas aos sucessores, mas não é a pena. E aí a gente vai matar isso aqui, ó. Preste atenção. Vamos imaginar que o Tício, né, aquele nome bem jurídico, o Tício, quando vivo, foi condenado numa ação penal, um crime praticado, a uma pena de R$10.000. Mas também encarou uma ação na esfera civil, uma ação civil, reparação de dano, e foi condenado a mais R$10.000. Nós vamos imaginar que o Tício ele tinha um patrimônio de R$100.000 quando veio a falecer. Tá? Então a pergunta, e deixou herdeiros, né? Deixou o filho A e deixou
o filho B. A pergunta é, quanto de herança ou sucessão será transmitido aos herdeiros? Porque perceba, eu já preciso lembrar que se nenhuma pena passa da pessoa do condenado, ainda que essa pena seja uma pena de multa, a pena morre com a pessoa do condenado. Arthur, mas não é dinheiro? Sim, mas é pena. Lembre-se que quando tratando de uma ação penal, significa que o indivíduo cometeu um crime. Então ele recebeu uma pena de multa. A pena de multa não passa da pessoa do condenado. Todavia, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas. Mas isso até o valor do patrimônio transferido. Então perceba, desses 100 mil que o Tício deixou, nós teríamos que debitar os 10 mil, ficariam 90, e esses 90 seriam levados para a partilha. Ficou claro isso, gente? Agora, você já imaginou se o Tício tivesse deixado apenas 5 mil reais? Tício deixou apenas 5 mil reais de patrimônio. A pena morreu. A pena não passa da pessoa do condenado. Mas na ação civil, aquela reparação de dano, uma indenização por dano material ou moral que ele foi condenado, o valor é de 10 mil. Mas ele só deixou 5. Será que nós iremos mexer no patrimônio dos herdeiros para cumprir a sua obrigação e alguém espera receber? Não, gente. Porque vamos estender aos sucessores, contra eles vamos executar, mas até o valor do patrimônio transferido. Se o Tício deixou apenas 5 mil, você que aguardava receber os 10 mil do Tício enquanto vivo, pois ganhou aquela ação, só vai ter que realmente ficar tranquilo, feliz com os 5 mil que estão aqui. Ah, mas o filho A e o filho B são ricos, Arthur, mas eu não posso mexer no patrimônio deles. A gente só vai levar em consideração o limite do patrimônio transferido. Fique tranquilo mesmo, porque se eu te dissesse que o Tício não deixou nada, não tinha nada de patrimônio, você não vai receber nada. Tranquilo? Então esse é o princípio da intransmissibilidade da pena ou intranscendência da pena. Novamente a leitura, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Matamos, então, mais um dispositivo. Vamos continuar. Inciso de número 46 fala do princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena. As penas, elas são individuais. Elas levam em consideração o indivíduo e a sua prática criminosa. Então, por mais que encontremos num contexto, num cenário, um concurso de pessoas, mais de uma pessoa praticando aquele crime, as penas podem ser diferentes. Elas serão individuais. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, né, que é justamente a prisão propriamente dita, a perda de bens, pena de multa, prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. A prestação social alternativa, prestação, né, de assistência, pagamento de cesta básica, ter que cumprir determinadas tarefas em hospitais, em escolas. Essa é a prestação social alternativa. Já a suspensão e interdição de direitos, por exemplo, o camarada atropelou alguém e estava bêbado, e aí ele tem a suspensão do direito de dirigir, né, com pena. Então, essas são as penas adotadas no Brasil, as penas que são alinhavadas no texto constitucional, mas perceba que ele diz entre outras. Outras penas também podem ser previstas, desde que não ofendam ou não contrariem a Constituição. Mas contrariar o quê? O nosso próximo inciso. O 47 traz não haverá penas. Algumas penas são vedadas no Brasil. Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Esse artigo 84, ele trata das competências do presidente da República. E no inciso 19, nós temos a competência do presidente em declarar guerra.
Quando o presidente declara guerra, o estado de sítio também acaba sendo decretado. Em tempos de guerra, a pena de multa, a pena de morte, ela pode ser aplicada. Mas não é para qualquer crime, não é de forma arbitrária. O Código Penal Militar estabelece, já de forma expressa, a aplicação da pena de morte quando tratando de crimes de guerra, crimes de traição, crimes de deserção. Esses crimes adotam a pena de morte como grau máximo de pena. E perceba que é bem excepcional, porque quando analisando o Código Penal Militar, você vai perceber que quando tratando desses crimes de guerra, você tem um grau mínimo de pena, que não é a morte, um grau médio de pena, que não é a morte, o grau máximo da pena para esses crimes, a pena de morte. Então, para que um indivíduo seja condenado à morte no Brasil, ele precisa ter cometido um crime bem pesado, né? Desde que seja crime de guerra, desde que haja a previsão da aplicação da pena de morte. A pena perpétua não rola no Brasil. A de trabalhos forçados, né, aquele filme que você viu, que aquele presidiário tem aquela bola preta gigantesca e pesada nos pés, aquilo não vai rolar. Ele está lá, ó, quebrando pedra. Aqui no Brasil não veremos isso. A pena de banimento, que significa a pena de expulsão, o Poder Judiciário não pode banir indivíduos, não pode determinar pena de banimento. Agora, quando você está lendo a Lei da Migração, que é a Lei 13.445, você percebe que existe a possibilidade do presidente da República decretar a expulsão de estrangeiros. Mas nesse caso, não é o judiciário, a gente não está falando de pena, não é em decorrência de uma ação judicial, de uma ação penal. É justamente levando em consideração alguns valores de determinadas condutas que se mostrem nocivas ao interesse nacional. Crimes estão ali, mas compete ao presidente, não ao judiciário. Não há para o judiciário a capacidade de determinar a pena de expulsão. E as penas cruéis? Então esse acervo de penas permitidas, penas vedadas no Brasil, esses nossos dois incisos, 46 e 47. Avançando, inciso de número 48. Olha o que temos. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Eu peço para que você grife, né, a natureza do delito, avaliar o crime praticado, a idade do indivíduo e o sexo do apenado, né? Isso tudo deve ser levado em consideração. Mas perceba que a Constituição diz que a pena, o cumprimento da pena, leve em consideração, caneta vermelha, 1, natureza do delito, 2, a idade e 3, o sexo do apenado. E apenas essas 3 recomendações. Tem muita questão que acaba introduzindo coisas que a gente não tem aqui no texto constitucional, como, por exemplo, trazer o grau de escolaridade. O grau de escolaridade não está aqui, né? A facção do eventual criminoso também não está aqui. Você pode sim encontrar na legislação infraconstitucional, por exemplo, na Lei de Execuções Penais, na famosa LEP, né, outras recomendações. Mas no texto constitucional eu só guardo 1, 2, 3. A natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Próximo, inciso de número 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Nada mais, bem efetivo. Inciso de número 50, às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Cuidado que a gente não tem um prazo estabelecido no texto constitucional durante o período de amamentação. Em regra geral, a legislação dispõe de 6 meses, né? De 6 meses, mas esse prazo não é previsto no texto constitucional. Então, basta, nas nossas provas de direito constitucional, lembrar que a essas presidiárias nós teremos ali, né, a segurança, a necessidade de assegurar condições para que elas possam permanecer com seus filhos. No campo prático, gente, muitos presídios não apresentam essas condições. Esse direito acaba sendo restringido, violado, tá? Mas o que a Constituição determina é que haja, sim, condições para que elas possam permanecer durante esse período de amamentação com seus filhos. Inciso 51 e 52 nós já tratamos, que fala da extradição. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado,
em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de estupefacientes, drogas afins na forma da lei. E aqui a gente está verificando a extradição de brasileiros, aquela extradição passiva. E o 52 nos mostrou também a extradição de estrangeiros, da mesma forma, a extradição passiva, quando o Brasil recebe o pedido. Falamos disso logo lá no início do estudo do nosso artigo 5º. Vamos mais. Inciso 53, já falamos. 54. Ninguém será privado da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. Aqui a gente encontra o chamado princípio 54, o princípio do devido processo legal. Então vai lembrar que para restringir a liberdade de alguém, para restringir os bens de alguém, a necessidade de um devido processo legal, de um processo judicial que tenha tramitado atendendo todas as regras, requisitos, nuances, valores estabelecidos na legislação. Devido processo legal. Engraçado. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer os nossos professores e a qualidade dos nossos serviços prestados. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional, que somente em 2022, eu já fui aprovado em 9 concursos públicos. É isso mesmo, estou aqui para te ajudar. Olha, se você fizer um investimento mínimo, 10 parcelinhas de R$30, exatamente isso, só isso, você vai ter acesso ao nosso curso completaço focado para o concurso da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu tenho certeza absoluta que este curso você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para fazer uma excelente prova. Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.